Primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês, Kennedy e Marcelo Bertoni. Meu nome é Lucas Ingold, hoje eu estou como presidente da Comissão FamaSul Jovem e a Mariana é parte também da Comissão Jovem do nosso grupo executivo. O pessoal que está nos ouvindo, o Kennedy, ex-presidente do sindicato de Três Lagoas e hoje parte da diretoria do sindicato, o presidente Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul, Sistema FamaSul, certo, Marcelo? Certo. E nosso podcast, hoje, a gente tem o primeiro episódio, o podcast da Comissão FamaSul Jovem. Então ele se chama Campo Aberto, justamente com o objetivo de trazer um ambiente aberto para a gente discutir vários assuntos. E principalmente os primeiros 3 episódios a gente vai tratar sobre uma questão muito importante, tanto para os jovens quanto para a produção, para as instituições, que é a sucessão. E claro que mais importante para a gente abrir nosso podcast, como primeiro episódio, é sobre a sucessão nas instituições, sucessão na representatividade. Então, muito feliz em vocês estarem aqui conosco e tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui. E para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês, como que vocês chegaram aos cargos que vocês ocupam e também um pouco da vida pessoal de vocês. Pode? Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite. É sempre bom estar aqui dentro da casa dos produtores, na FamaSul, e agora com essa nova ideia, com esse novo projeto aí do podcast. Agradeço muito pelo convite, fico muito honrado, ainda mais estar aqui do lado do presidente Marcelo Bertoni. Obrigado, presidente Lucas e a Mariana. Enfim, eu sou o Kennedy, eu sou engenheiro agrônomo, sou natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nascido e criado lá, saí só para fazer faculdade de agronomia em 2009 a 2013, fiquei ali em Ilha Solteira. Não fui muito longe não, fiquei 60 quilômetros de casa. E sou produtor rural, fiquei à frente do Sindicato Rural, na presidência, junto com a Stephanie, no triênio de 2020 a 2023. Hoje, focado mais agora na minha empresa, tenho uma empresa familiar, junto com meu pai, com meu primo, que chama MBF Engenharia e Consultoria, onde a gente atua na parte de georreferenciamento, licenciamento ambiental, topografia e assistência técnica para produtores. Sou supervisor da assistência técnica e gerencial do Senar, na cadeia de bovinocultura de leite, então fico responsável ali pela costa leste do estado, na verdade até um pouquinho mais de Costa Rica até a Naurilândia, então fico rodando nesses municípios, ajudando aí os técnicos a melhorar a produção leiteira no nosso estado aqui, e principalmente nessa região. Sou casado, tenho 2 filhas, a Aurora e a Ariel, uma de 6 anos e outra de 1 aninho. E enfim, é um prazer estar aqui, espero que a gente possa conversar bastante aí sobre essa parte de sucessão, que tem tudo a ver aqui com a FamaSul, que é parte da história nossa dentro do Sindicato Rural de Três Lagoas. E João, muito obrigado, Ken. Bom, turma aí também, na verdade, a gente quando é jovem, vocês não falaram a idade de vocês. Eu sou mais velho aqui, quando eu tinha a idade de vocês, eu já estava começando atuando em movimentos na época que nós tínhamos outros problemas, era Pontal do Vale do Paranapanema, a gente tinha outros líderes, o Ronaldo Caiado. E naquele momento, eu, 19 anos aí, queria estar no meio dessa turma aí, porque eu achava que era importante, Nós tínhamos o primeiro movimento social, que era o MST, que estava muito presente naquele momento, e em vários lugares, tendo problema, então aquilo era a fala daquele ano, E a gente, como diz, eu gostava de laçar, eu não queria estar nisso. Mas quando começou a ter esses problemas, eu, na verdade, estudava na época, sou formado em gestão pública, não tem nada a ver com a área de onde eu atuei sempre, produtor rural, meu pai é produtor rural, família toda de produtores rurais, lá em Bonito ainda, que é uma região sensível, Naquele momento não tinha nada ambiental lá em Bonito, era bem mais tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, tinha
o interesse, morava em Campo Grande, meu pai era médico aqui, e a gente, morando aqui, tinha esse interesse de estar nesses grupos, que era o que tinha na fala, né? Na época, o João Bosco Vinícius era presidente, aí saiu o movimento MNP, na verdade foi quando o João Bosco começou ele. Aí veio a ideia a gente participava já da UDR Jovem, que era o movimento da UDR, né? Que era um braço da UDR. E não, vamos fortalecer o MNP, que é um movimento novo, precisa fazer. A gente, dentro do Sindicato de Campo Grande, começamos a construção do MNP Jovem. E passei por um período mexendo com isso e acabei indo embora para fazenda. E a gente foi embora para fazenda e lá na frente, né, contando um pouco da história toda, nunca quis estar envolvido em sindicato nenhum, eu queria estar no Clube do Laço. O Clube do Laço era... meu pai era doador de gado, foi doador durante muitos anos, né? Eu também continuei doando gado, tem um monte de fivela daquelas de doador de gado. Não era bom de laço, mas você estava envolvido. Lá na frente a gente sentiu a necessidade de estar dentro do sindicato, na verdade, sem querer muito. Eu fiz parte de várias diretorias do Sindicato de Bonito, mas sempre nos bastidores. Bota meu nome aí, mas não me incomoda, não. Então, assim, mais ou menos eu acabei entrando para o sistema sindical por uma necessidade que, de repente, bateu na minha porta, né? Até sair um pouco, não sei se o roteiro é esse, mas eu já estou contando mais comprido, né? Entrando no roteiro seguinte. Não, de repente resolveu que fizeram o Parque da Serra da Bodoquena, que faz 20 anos estamos nessa briga aí. Eu fiquei conselheiro junto com o Léo Brito praticamente 18 anos, né? Então começou ali a minha mágoa com toda a questão de governo, tudo que a gente participou de várias audiências públicas, que era para criar uma APA, ou uma ARE, que é os modelos de reserva, que não estaria problema. E quando a gente menos esperou, foi decretado um parque estadual, um parque federal, onde não se tem a regularização fundiária até hoje. Então ali eu senti a necessidade de realmente estar dentro do sindicato, e aí comecei a vida ativa dentro do sindicato. Aí eu comecei, em vez de ficar nos bastidores, comecei a vir para a diretoria mesmo, ativa dentro do sindicato, né? Fui secretário da Crivan, que era uma outra associação dos criadores do Vale do Nabilec, que era outra atividade que tinha dentro do sindicato. Foi ali que a gente começou. Interessante, porque você, na realidade, começou... quero me envolver, mas não quero estar presente. Mas, realmente, quando começa a ver, que eu imagino assim, você fala, bom, acho que agora eu preciso realmente tá junto e colocar mais responsabilidade sobre isso, né? Tipo, como que eu posso dizer? Não quero me envolver, mas se precisar eu tô por aqui. Na verdade, a necessidade faz com que a gente acabe entrando, né? Todas essas entidades, e falando do modo geral, o Ken sabe disso, passou por isso, estão carentes de pessoas que realmente querem tocar. Porque o que acontece? É a dedicação. Quanto mais você entra, mais te demanda. E aí, quando te demanda, você vira resolutivo, que a gente pega para resolver, mais coisa vai aparecer. E aí você começa a deixar o que você gosta de fazer. Eu gostava de estar em festa, eu gostava de estar em baile, é lógico, eu era novo. Quem que não gosta? E ali começou um problema maior. Eu não conseguia estar onde eu queria estar. Eu estava onde eu não gostaria de estar, na defesa do produtor. Sim. Porque são situações, às vezes, que traz, assim, satisfação, muitas das vezes. Porque tem embate, briga, ambiente era hostil, não tinha vontade. Então, assim, cara, na minha idade, naquela época, eu não queria estar ali. Eu queria estar andando, né? E realmente, acho que esse é um dos grandes desafios, né? Não sei, talvez em Três Lagoas, como que foi, mas existe esse desafio quanto à renovação, né? A atualização de maneira geral. Porque eu acredito que seja comum, né? O produtor pensar, bom,
Por que eu vou deixar de talvez cuidar das minhas coisas dentro de casa para efetivamente ir brigar por todo mundo, né? Acho que é uma questão que todo mundo, de certa forma, tem, né? O produtor fica muito na zona de conforto dele lá, né? Se tiver o sindicato ali, ele participando ou não, o sindicato vai continuar fazendo o trabalho dele. Então, só que eles não... A gente tenta passar, lá em Três Lagoas, por exemplo, que se o produtor não tiver junto com o sindicato rural não tem força nenhuma, né? Tanto a nível municipal, muito menos a nível estadual. Então, só para ter uma ideia, assim, o Sindicato Rural de Três Lagoas tem 132 sócios hoje, e só no município de Três Lagoas tem mais de 1.100 propriedades, né? Então, colocar aí pouco mais de 10% das propriedades só fazem parte do sindicato. E ainda assim consegue ser um sindicato forte. Imagina se tivesse uma adesão maior por parte dos produtores rurais. E é isso que a gente tem tentado trabalhar, tentado passar para o produtor. Quanto mais produtor tiver dentro da instituição, mais a gente vai conseguir lutar pelos direitos ali das propriedades dos produtores do município. Muitas das vezes, eu sempre falo isso. Por que é tão difícil a sucessão no sindicato? Porque tem que trabalhar de graça. Você dedica um tempo da sua vida que você poderia estar com sua família, poderia estar na sua propriedade ou fazendo o que você gosta, para estar defendendo o coletivo. E é difícil você trabalhar pelo coletivo. Muitas das vezes as pessoas vêm para o sindicato para resolver problemas pessoais e que seja assim, eu quero resolver o que é meu. E aí o sindicato perde muita força, porque quando você é uma pessoa que só pensa em você, como presidente, você espanta. E quando você faz o coletivo, que nem o Keninho estava fazendo na época, é lógico que ninguém queria pegar o sindicato, nem ele. Talvez naquele momento, era novo também, a Stephanie também, aí a gente fez o Líder MS, junto com vocês, você também teve, que é um programa que a gente tem na CNA, que é onde ele percebeu que tinha que pegar uma responsabilidade. Foi aí que ele foi junto com a Steph, primeiro sindicato que teve uma administração compartilhada, que foi importante, e onde a gente só engrandece, né? Se você começa a trabalhar pelo coletivo, e aí tem que ter amor para fazer isso, porque senão não faz, você consegue ter a vontade de estar lá. Então é muito difícil você pegar um produtor hoje que está dentro da sua propriedade, que não está afetado talvez em nada que ele não saiba, porque tem um monte de coisa acontecendo que ele não está sabendo, quando tem um sindicato ativo que nem é de Três Lagoas, como a gente tem vários sindicatos aí que está sempre segurando alguma coisa, sempre trabalhando para defender o produtor sem ele saber. E aí o cara fala, para que eu vou naquele sindicato? Para que eu vou entrar? Ele só lembra do sindicato quando o problema é grande. É o primeiro lugar que o produtor bate, geralmente, e a gente brinca, isso aí até o Léo que falou, tem a teoria do sabu. Depende do tamanho do sabu, eles correm para o sindicato, o que vocês estão fazendo? Não está fazendo nada, não sei o quê. Só que ninguém paga a contribuição sindical, ninguém paga a anuidade. Todo mundo, eles acham que o sindicato brotou o dinheiro lá e que tem que resolver todos os problemas. Tudo que deixou de ser problema não foi visto. Né? E isso é muito difícil, porque ninguém quer largar do seu tempo de lazer para estar cuidando de problema dos outros, principalmente quando os outros não enxergam o que você está fazendo. Então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer com o jovem, é o que vocês estão fazendo hoje, a gente tentando fazer, que entenda que o problema é bem mais amplo do que, de repente, o cara está enxergando da porteira para dentro. Né? É só dizer que hoje no Congresso tem mais de 7.100 leis aí que é contra o nosso setor. Tem que ter alguém cuidando, porque uma hora vai dar caca lá na frente, né? Se deixar as coisas acontecer da forma que ninguém está cuidando. E eu brinco também, todo mundo acha que esse modelo que está aqui foi feito de que jeito? Alguém construiu, alguém trabalhou para que esse modelo que tenha hoje funcione. Não é que as coisas aconteceram por acaso, aqui não existe acaso nesse momento. Foi pensado, né? Foi trabalhado, se chegou dessa forma, não tá bom, então vem ajudar. Não adianta você ficar reclamando no WhatsApp,
reclamando no WhatsApp. Aí tem especialista de WhatsApp que já resolveu tudo. Mas na hora de botar o CPF, tem problema. A gente tem presidente de sindicato nessas questões indígenas que foram indiciados por uma série de dizendo que era formação de quadrilha, uma série de coisas que você bota o seu CPF. Agora é muito fácil eu estar no WhatsApp reclamando e xingando todo mundo que está fazendo alguma coisa. Nós somos tão poucos que defende e um monte de gente reclamando. Mas na hora de compor para ajudar, né? Que não, São é isso que você está dizendo. Cento e poucos. 132 sócios, assim, 1.100, na verdade a gente pega o município de Selvíria também, né? 1.100 propriedades é só o município de Três Lagoas. Quando você convoca uma assembleia, vai quanto? A gente já fez assembleia com um produtor. Um produtor, assim, fora a diretoria, né? A gente tem a diretoria composta por 16 membros, que são os poucos ali que fazem alguma coisa dentro do sindicato para ajudar. É lógico que a gente precisa ter as demandas dos sócios, dos produtores, né? Mas não é só demandar, a gente precisa de gente lá dentro do sindicato rural. Consegue trabalhar junto, arregaçar as mãos e trabalhar juntos, né? É interessante que o presidente falou sobre o produtor sempre ver primeiro o interesse próprio ali, para depois ver o coletivo. Nós temos um programa dentro do sindicato de Três Lagoas lá, que é até para buscar aproximar mais os sócios, que chama Pra Você Sócio, que é uma reunião que a gente faz a cada 15 dias, 30 dias, chamando o produtor para dentro do sindicato rural para falar sobre um assunto que seja de interesse da classe, né? Quando é um assunto coletivo, dificilmente a gente consegue mobilizar os produtores. Agora, se você pega um assunto que mexe no bolso, fala assim, não, específico, não, vamos falar de mercado de carbono, que você pode receber dinheiro pelo mercado de carbono que tá na moda aí agora, né? Aí vai lota de gente, né? Então, assim, são algumas dificuldades que a gente tem e é o trabalho de formiguinha tem que ser feito desde o início, porque depois a gente não consegue mais mudar, né, a cabeça do produtor. Sim, e esse, acho que muito que vocês falaram, acho que talvez a mudança, né, a mudança da percepção, ela é mais difícil quando o produtor às vezes está mais velho, né? Talvez porque ele já está acostumado, né, a defender só os próprios interesses. Acho que talvez o caminho seja, como o Bertone mesmo falou, tentar mostrar para os jovens produtores, acho que para a próxima geração, o aspecto de como o coletivo que vai realmente conseguir mobilizar alguma regra num jogo maior e ao invés de ficar só do lado de fora assistindo e jogando pedra, né? Então, queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que realmente é através do jovem? Como também vocês imaginam que seria talvez mobilizar e apresentar isso para os jovens? Porque em questão de alguns poucos anos a geração já, e o Brasil em si, Mato Grosso do Sul também, o produtor rural ele é mais jovem já do que a média mundial, né? Então, como que seria e como poderia ser, né, a gente trazer isso? E pergunto até como desafio, que acho que a gente faz isso na Comissão Jovem, né? A gente tenta, né? É um desafio, acho que quase que diário, mas com certeza, agregar o que vocês têm de experiência dentro das ações da comissão, acho que seria muito, muito importante, né? Rapaz, se a gente soubesse a chave disso aí, tá fácil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar o jovem, isso é importante, desde que eles queiram, né? Porque tem essa também, às vezes você junta, mas a pessoa vem e também não tem vontade de fazer nada, né? E aí, não, eu tô aqui porque meu pai mandou, tô vindo aqui porque o fulano falou. Não, ele tem que vir porque ele entendeu a necessidade. E ele só vai entender a necessidade quando ele está dentro do sistema, porque ele começa a enxergar os riscos que ele tem no trabalho dele, né? Eu sempre brinco, às vezes você enche uma festa de clube de laço, você enche um CLC, mas você pede para ir para uma assembleia, que às vezes vai votar um projeto de lei que vai com a canetada ferra todo mundo, você tem 2, 3 lá dentro, meia dúzia. Então, isso é importante, é a gente saber comunicar, mas o problema nosso é esse. Nem sempre a turma nova ou a turma velha quer ouvir o que a gente tem para falar. Existe, aí a gente tem que dizer, existe uma rejeição, muitas vezes pelo nosso setor, por falta de informação. E aí a gente não consegue. O produtor, às vezes,
a minha mulher tem um ditado, eu aprendi esse ditado, e eu acho que isso a gente tem que passar para os outros, a gente dá água para quem quer beber. Então, não adianta eu tentar me comunicar com essa turma toda se eles não quiserem olhar. Você manda conteúdo, a gente tem aí, quantos conteúdos a gente tem que ajuda esses produtores, que esse jovem que gosta de informação, hoje a base é a informação, mas muitos nem lê. Você manda nos grupos, o cara nem abre. Abre um monte de porcaria, um monte de fake news, mas quando vê que é da CNA, quando vê que é da Fama, não quer nem olhar. Então, você vai conseguir fazer com que poucos desses jovens que têm mais essa visão de estar enxergando, tanto é que nós somos poucos, porque senão nós ia ser grande, que realmente trabalha com soluções. E aí, eu brinco muito, não adianta eu jogar para a torcida. Você faz um monte de engajamento, você faz um monte de like, um monte de coisa, mas você não é resolutivo. Então, nesse sentido, que a gente sempre fala, você tenta atrair um monte de jovens e que, na verdade, às vezes você consegue tirar 2, 3, 4 desse meio que vai defender os outros, porque nós estamos envelhecendo. E a exemplo disso, eu já dou os parabéns a todos os ex-presidentes que foram dessa federação, né? E de presidente de sindicato que se dedicaram a isso. E você vê que a tendência é essa, a gente tem que dar espaço para o mais novo. Mas você achar hoje o cara que quer pegar isso e tá defendendo o produtor, e o produtor o tempo todo reclamando e xingando, e sem conhecer o trabalho, sem saber o que você está fazendo, e mesmo sabendo, ainda acha que não tá, porque às vezes eu sempre falo o seguinte, o sentimento só quem está dentro de um ambiente, às vezes de uma negociação, de uma discussão, vai saber o que você precisa fazer naquele momento. Não tem como eu ligar para todo mundo e perguntar, e aí, o que eu vou fazer? Então, muitas das vezes o sentimento que você tem dentro é a decisão que você toma, e às vezes contraria quem está de fora. Sim. Então, precisa que o jovem entenda que ele precisa estar presente, porque lá na frente vai dar problema para ele, é a geração dele que está vindo, não é a minha mais. Por isso que às vezes o produtor que está mais para frente, que você falou, às vezes não muda o que é mais velho, é lógico, porque nós já estamos indo embora. Não preocupar. Se for dar problema agora na minha vida, do meio para frente, sempre falo que a vida da gente está nos dedos, né? Você vem aqui, 50 anos. Daqui a 1000 eu já estou baixando. Então eu não estou preocupado. Quem tem que estar preocupado é quem está subindo, que pode ter o negócio que ele vai ter, que é da vida dele, não, é minha herança, meu pai comprou, eu vou ganhar dinheiro nisso aqui. De repente ele perdeu isso aqui, ó. Perdeu. Uma canetada. E o cara tá achando que ele tá seguro, ele não tá seguro. Nós temos aí vários atores, vários problemas ambientais que estão aí batendo na nossa porta e atropelando a gente, que vai trazer problema para eles. Eu já tô descendo, eu tô na linha descendente. E é isso que o jovem talvez não enxergue, que o negócio dele tá em risco. Não é dentro da porteira que consegue se proteger. Não vai conseguir. Se ele não sair e começar a tomar a frente da situação, e outra, muda-se todo o conceito de tudo, né? Às vezes o que eu penso hoje não é o que vocês pensam, porque são gerações diferentes. Isso tem que estar atento. Eu lembro uma assembleia que a gente teve aqui na FamaSul, quando eu estava ainda na presidência do sindicato, que eu até reclamei assim pro Bertone. Falei, Bertone, mas a gente faz tanta coisa dentro do sindicato e a gente divulga em rede social e no WhatsApp e fala, e aí parece que você chega no encontro que a gente consegue reunir os produtores lá em Três Lagoas, é a nossa confraternização, né, onde o pessoal vai lá, aí vai todo mundo. E aí você vai tentar você vai tentar conversar com os produtores lá, e eles não sabem das ações que o sindicato está fazendo. Eu falei, como que a gente faz para comunicar isso? A gente não consegue comunicar nem com o nosso setor, como é que a gente vai comunicar com o restante do público, né? E aí ele falou uma frase pra mim que eu não esqueço, que ele falou assim, você só consegue comunicar com uma pessoa que quer te escutar. Se a pessoa não quer te escutar, você não vai conseguir falar.
Vou gritar que você não quer ouvir, não vai. E aí eu vejo que o problema tá mais embaixo ainda do que até na nossa, na FamaSul Jovem, né, no Sindicato Jovem que a gente chegou a fazer lá em Três Lagoas. Eu acho que o problema tá na educação básica e por isso que eu falo que o programa do Senar, o programa Agrinho é fenomenal, sabe? É algo que você vai lá desde do ensino fundamental. Eu tô com 32 anos, né? Todos os livros que eu lembro de escola quando ia citar produtor rural só falava de forma pejorativa, né? Como é que falava? Distorcendo Distorcendo os fatos e assim, a gente cresce escutando aquilo ali e aí acaba atrapalhando desde a sucessão familiar dentro da propriedade rural até mesmo, por consequência, dentro das instituições. Se eu não estou dentro da atividade do meu pai, do meu avô, eu não vou querer estar dentro de uma instituição que está representando essa classe, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse trabalho lá embaixo, no ensino fundamental, ele vai ajudar muito mais para frente ali, quando esse jovem tiver fazendo a sucessão da habilidade dele, e aí sim ele entender que ele tendo uma instituição forte, ele vai conseguir melhorar ali o caminho dele da propriedade. Mano, até você falou de um programa interessante nosso, e aí é uma realidade que a gente não conhecia. O Agrinho está fazendo 10 anos, né? Nós estamos em 602 escolas, mais de 200 mil alunos atendidos. Que é a única maneira de mudar mesmo a mentalidade dessa turma contra o produtor rural. Mas esse ano, desde o ano passado, a gente entrou nas escolas particulares. E eu sempre achei que ia ter um cenário que o nosso estado é agro. E eu falei, bom, nas escolas particulares eu vou achar crianças e alunos que conheçam o nosso setor, cara. A maior surpresa foi que É justamente o contrário. não conhece, inclusive o próprio filho do produtor. Então, assim, você percebe que tá pecando uma geração que tá pecando aí. Na base, né? Como é que lá na Porque, frente vai envolver às essa vezes pessoa? o pai já não leva os filhos para fazenda, trabalha sozinho, você tem uma correria do dia a dia, às vezes não dá mais tempo que a gente tinha de todo final de semana estar para fazenda, chega lá, o filho não quer ir, tem um monte de outras coisas que ele quer fazer hoje. Então, assim, por comodidade, às vezes você acaba envolvendo essa briga, diferentemente dos nossos pais que levavam na marra, né? Eu queria ir, final de semana eu queria estar nos bailes, mas não, vai pra carroceria de uma caminhonete, vai pra fazenda num poeirão lascado, levando poeira daqui até na fazenda. Hoje tá todo mundo de ar-condicionado e não querem ir. Asfaltado. Então assim, você tem um drama que está se formando aí nessa questão, principalmente, inclusive, filhos de produtores que não sabem o que o pai faz, como que faz e de que forma faz. E sem amor também tá no campo, né? Sim. E aí isso nós pegamos muito também nas escolas particulares. A origem, né? Essa questão da participação desses jovens aqui na casa é importante também na sucessão familiar, né? Porque, assim, além do jovem entender o que está acontecendo no agronegócio, ele também consegue até mesmo influenciar as ideias do pai ou do avô com o que está acontecendo, levar informações para esses produtores. Com certeza é o que a gente tem falado, né? São gerações diferentes, são visões diferentes e de mundos diferentes, né? Eu lá atrás, quando jovem, o meu pai só tinha uma regra: meio-dia em casa para o almoço. Se não chegasse para o almoço, você perdia o almoço. Mas a gente andava o dia inteiro na rua, ninguém sabia onde estava, só tinha telefone fixo. Hoje eu não tenho telefone fixo em casa. Hoje todo mundo sabe onde todo mundo está. Todo mundo fala, você tem comunicação, você tem no seu aparelho um monte de coisa que você olha de informação, boas ou ruins, depende do que você quer acessar. Então, isso é uma mudança para nós muito grande. Os carros não tinham ar-condicionado, hoje todos têm. Então, você tem uma mudança acontecendo muito rapidamente e que provavelmente daqui a uns anos eu não consiga nem mexer com essa tecnologia, porque o meu filho hoje consegue assistir o YouTube, jogar videogame e falar no celular. Mesmo tempo. Tá tudo ligado e ele consegue, eu não consigo, né? Então, assim, são mudanças que essa juventude vai ter que vir para frente para assumir, né?
Acho que até o papel da comunicação, né? A geração que vem vindo, até mais a próxima geração, que eu acho que a Mariana já está ainda, e o Kenneth também, já está uma ou duas já acima da geração que está chegando, tem um papel da comunicação e lida com a comunicação de uma maneira diferente, né? Talvez seja uma oportunidade, né? Em realmente conseguir levar informação para eles, para que eles consigam replicar, né? O que é o setor, a importância de se envolver, a importância de proteger aquilo que está ligado à produção, né? Como a gente falou, da porteira para fora, de se envolver para proteger e, de certa forma, pelo coletivo. E interessante também porque um tempo atrás um amigo meu me perguntou assim, fala, pô, mas você se envolve, né, em ações de representatividade, de coletivo, mas o que você vê que isso como benefício, como evolução, assim, profissional, pessoal? Aí eu falei, olha, é importante por N motivos. Ele falou, não, mas você não tem nenhum motivo tangível? E assim, ao meu ponto de vista, existem alguns pontos que é difícil você explicar, principalmente para o jovem, mas, por exemplo, não sei se vocês concordam ou não, mas a questão da comunicação, muitos dos soft skills, né, que a gente desenvolve, o próprio network, e mostrar o valor disso, às vezes, para o jovem, é super, super difícil, porque é intangível, né? Como é que você explica? Fala, ó, é uma rede de contatos, e um grupo firme, ele tem um valor tanto quanto ser muito bom em geografia, né? É um exemplo. Então... pessoal da pessoa, né? Que ela vai ver esse resultado lá no futuro. Então, eu acredito que o principal é o crescimento dela ali como pessoa, que é o mais agrega estando participando dessas ações de representatividade. Seria assim, quais habilidades, assim, se fosse fazer uma pergunta, quais habilidades vocês acham que podem ser desenvolvidas e que vocês acreditam que vocês desenvolveram também, né, ao longo da trajetória da carreira? Eu acredito que, assim, na minha curto trabalhando pelo coletivo, consigo mencionar alguns, por exemplo, network, a comunicação, mas eu tenho certeza que vocês, ao longo de papéis tão importantes, com certeza desenvolveram habilidades ainda maiores que a gente espera um dia, a gente vê valor, né, Maria? Então a gente espera um dia desenvolver tanto quanto, né? Bom, a gente estava conversando, eu e a Stephanie, a gente entrou no CNA Jovem em 2016, vai fazer 10 anos já, né? Eu tava com 25 anos e a gente tinha o mesmo pensamento, né? A gente conversa bastante, a gente falava, tinha recém-formado, formei em 2013, tava com minha empresa, tinha acabado de abrir minha empresa, e aí a nossa ideia era, preciso trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, construir patrimônio, enfim, era o pensamento principal, a prioridade. E quando a gente entrou nesses programas de desenvolvimento de liderança, primeiro o CNA Jovem e depois o Líder MS, a gente passa a falar muito sobre propósito de vida, né? Propósito, o que você tem como propósito, o que você quer deixar aqui para os seus filhos, para os seus netos. E eu acho que, assim, além do network, né, da rede de contato que você vai criar, é o que você vai realmente deixar ali. Bom, eu participei do Sindicato Rural de Três Lagoas e consegui fazer isso. Isso vai ficar marcado pro resto da vida, né? Meus filhos, hoje, o quadro que tá eu e a Stephanie lá, que ficou presidente no triênio de 2020 a 2023, vai estar lá. Talvez um dia minha filha vai estar dentro do Sindicato Rural e vai olhar, e aquela foto vai representar um trabalho que a gente fez durante 3 anos. Então, e mais do que isso, também as ações que foram feitas e que ajudaram os produtores ali naquela região. O trabalho que a FamaSul, que o presidente Bertone está fazendo agora, vai ser lembrado pro resto da vida, né? Então, principalmente se a gente conseguir avançar os resultados que a gente quer. Então, eu para mim hoje, eu acredito que a principal motivo de você mobilizar o jovem para estar dentro dessas instituições é realmente fazer com que isso seja parte do propósito de vida dele. Importante aí também dizer que o que a gente aprende com tudo isso aí que vocês falaram. Ouvir no contraditório. Não é porque isso aqui a visão é uma só.
E isso é importante, porque você começa a ter, não só de network, que nem você disse, do mesmo grupo, ter várias visões do mesmo pensamento que você tem, mas quando você começa a participar de um monte de conselho, de um monte de coisa, você começa a enxergar o que o outro está pensando, às vezes com um pensamento completamente diferente do seu. E você ter que ouvir isso e aprender a lidar com isso não tem tamanho. Não é porque ele está dizendo aquilo que ele está errado e você está dizendo que você está certo. De repente ele pode ter uma visão completamente diferente e está também certo na visão dele, nos princípios dele e na cultura, às vezes, que ele foi criado. Então eu acho que o maior ganho de tudo isso é esse aprendizado. Nem sempre nós somos donos da verdade. E aí aprender a realmente ouvir, a tentar enxergar o que está acontecendo, o cenário que está acontecendo. Eu acho que esse é um ganho que qualquer jovem possa ter na vida. Porque a gente sempre acha que eu sou o dono da verdade. Tudo que eu estou olhando está certo. E de repente não é isso. Não só. E eu sempre falo o seguinte, quando você consegue, e o Keninho já falou isso aqui muito bem, quando você consegue resolver um problema que era uma coisa que incomodava muito o setor, esses são os ganhos. Mas sempre fazendo pelo coletivo e nunca esperando nada em troca. Eu falo muito isso para a Stephanie, que hoje está... A Stephanie adiantou mais ainda, foi para uma Comissão Nacional das Mulheres, que é de extrema importância. É uma comissão hoje que representa todas as mulheres do Brasil, e não só as jovens, mas todas as mulheres, uma comissão importantíssima da CNA, onde ela tem que ouvir muito. O trabalho ali é escutar. Você tem anseios e reclamações do Brasil inteiro. E aí você aprender a escutar e às vezes ficar quieto, engolir sapo, e às vezes achar o melhor momento de falar ou não falar. Achar um caminho de uma negociação que lá na frente você consiga um ganho para o seu setor. Eu acho que aqui nós tivemos um exemplo muito recente agora, que foi a Lei do Pantanal, onde se sentou vários atores, inclusive com a Marina Silva, inclusive com as ONGs, que em tese todo mundo contrário, nós conseguimos sentar e conversar e achar aonde a gente... porque eu sempre falo, eu brinco muito com... Tem uma deputada do PT que ela é muito braba, eu falo, eu não sou seu inimigo. Eu tenho pensamentos diferentes do seu, e em alguns eu até eu consigo convergir, andar junto, que foi o que aconteceu com as ONGs. Eu não sou inimigo das ONGs, cada um tem o seu papel. E nós conseguimos criar a Lei do Pantanal convergindo. Conseguimos criar uma lei que ficasse não tão ruim para o produtor e que não ficasse não tão ruim para as ONGs também. Chegamos num consenso onde foi feito várias mesas de negociação. E aí, exercitando o quê? O ouvido. Tem coisa que você escuta, putz da vida, mas aí é um engrandecimento para você entender que o mundo não é seu. E às vezes o jovem acha que o mundo é meu, eu vou mudar o mundo. E eu brinco, não muda o mundo. Se você conseguir mudar você, já é um ganho muito grande. Isso você vai trabalhando. Quem me conheceu no começo e fala hoje até brinca, né? Eu falo até... Eu no começo era gago, até os 19 anos era gago. Você viu o tanto que melhorou, né? Agora eu falo, né? Então, eu acho que o ganho que a gente tem de crescimento, de entender que o mundo é bem maior do que a gente está vendo, e as formas que apresenta pra gente, eu acho que não tem valoração que a gente consiga passar isso. É um sentimento que só a gente vai ter. E indiretamente isso pode ser aplicado a outras áreas da vida, né? Área profissional, ao próprio negócio, né? Como a Mariana comentou, dentro da sucessão familiar, dentro da própria propriedade, né? Então, aprender a ouvir, aprender a equilibrar opiniões. Falo até por experiência própria, assim, muito do que eu desenvolvi familiarmente dentro do nosso negócio, a gente aplica, né? Com muito mais maturidade, né? Esse desenvolvimento, realmente, acho que todo jovem que tende a se envolver pensando no coletivo,
acaba colhendo isso indiretamente ou diretamente, né? Principalmente para convencer o pai, se ele não tiver argumento, e aí é o momento do cara estar preparado para estar ouvindo o que não quer ouvir e saber o que você vai responder sem ofender e conseguir mudar a cabeça. Se você muda, você consegue impor o seu ritmo e mesmo uma sucessão familiar, desde que não haja o confronto, porque a gente quer impor as nossas ideias. E às vezes você não consegue impor, você tem que fazer a coisa que fique palatável e de repente você conseguir fazer. Isso é uma arte. Isso é um grande desafio. É desafio. Você querer impor a sua ideia e o outro não acata e acaba que vira brigas, né? Não tem uma sucessão. Eu sempre brinco que às vezes a sua ideia é muito melhor do que a gente está praticando, mas a partir do momento que eu pratico e está dando certo, por que eu vou mudar? Aí eu tenho medo, eu tenho vários anseios que a gente se preocupa, mas aí cabe a você, com argumentos, conseguir mudar. Você conseguiu fazer lavoura na sua área. Já é um ganho. Eu sei que seu pai é um pai diferenciado, gosto demais de seu pai e que tem uma mentalidade diferente, mas até você convencer ele a fazer o que ele tinha que fazer, com certeza teve várias vezes que vocês discutiram. Vou comprar um maquinário, não vou comprar, vou alugar, vou pagar, isso tudo são decisões que vocês tomaram junto. Então, esse é a arte do diálogo, é a arte de você entender que não é o que eu quero, é o que é possível. Sim. Inclusive, acho que dentro da própria comissão jovem, a gente desenvolve muito isso, né? Porque a gente reúne vários jovens, vários anseios, e aí como é que a gente formata numa única ação para apresentar para vocês e falar, a gente está querendo fazer isso e dessa forma e conseguir trabalhar e desenvolver. Então, são exercícios, né? Exercícios que com certeza ajudam, né? Na hora de, seja falar familiarmente, ou seja, em N aspectos, né? Desde uma negociação básica que seja algo mais estratégico, de longo prazo, né? É isso aí. E a comunicação, quando a gente é muito jovem, como o presidente estava falando, a gente acha que é dono da verdade, né? A gente acha que a gente vai levar uma ideia nova, seja na propriedade, seja dentro de uma instituição como sindicato, federação, é a ideia que vai mudar o mundo, né? E a gente acaba batendo muito de frente com as pessoas que têm mais experiência, que estão lá e que sabem que talvez não seja o melhor caminho, né? E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo que o primeiro passo de você tentar colocar uma coisa nova ali, seja na propriedade, seja na instituição, é escutar primeiro a pessoa que está lá para saber se aquilo ali faz algum sentido ou não, né? Lá em Três Lagoas eu falo que a gente tem um privilégio de ter pessoas que, diferente da maioria, pensam no coletivo, que estão lá dentro da instituição há muito tempo, e pessoas que escutam muito as ideias novas, né? O Vacarrato, Marco Garcia começou lá, enfim. E aí a gente acaba tendo muito essa troca de conversa para conseguir chegar e na maioria das vezes não é a ideia que eu trouxe, nem a ideia que estava lá, mas é um consentimento ali entre ambas as partes, né? E eu acho que isso é para tudo. Sim. Dentro do Líder MS, foi algo que a gente aprendeu muito, que é ter o senso crítico, né? Você escuta duas posições completamente opostas, né? E você tá ali para entender tirar o que é bom de cada um, porque nem tudo é ruim, né? E nem tudo é bom. Então você exercitar isso ajuda muito na hora de você tentar implementar uma ideia nova, né? Exatamente. Isso é o mais importante, não é porque o cara tem pensamentos de esquerda que não tem, às vezes, alguma coisa que sirva de lá, que você melhore daqui, melhore do outro e consiga fazer um caminho diferente das duas posições. E quando a gente faz o diferente, você tem respostas diferentes. Isso é importante dizer. Muitas das vezes aqui na própria federação a gente tem muito disso. Para a gente tentar resolver uma ação, principalmente essa que a gente está tentando agora, das questões indígenas que assolam o nosso estado, a gente buscou alternativas diferentes, totalmente diferentes. Quando a gente trouxe para dentro da casa do produtor rural, o PT, trouxe o Vander Lobel, o Zeca do PT, deram suas contribuições
para que a gente achasse um caminho diferente de tudo que se havia tentado. E com as visões deles, a gente conseguiu aí inverter e está avançando bastante com isso. Então, isso é ouvir, né? Trabalhar o exercício. Se eu fosse muito radical, eu não queria ninguém deles aqui. Eu entendi que a gente precisava fazer alguma coisa diferente. E a diferença era para ter o resultado diferente, porque já tinha se feito várias vezes a mesma coisa, não tinha resolvido. Então nós estamos fazendo diferente com resultados diferentes. Inclusive esses resultados surpreendentes que nós estamos tendo aí, que tem avançado bastante. Não sei se vai resolver, mas pelo menos já não barrou aonde as outras tentativas ficaram, né? E dizendo aí que o seu sindicato sempre foi um sindicato diferente. A primeira mulher presidente de sindicato foi do seu sindicato, que é a Leda. Então já tem os sindicatos que são diferentes por visões diferentes, né? De ter essa visão. Todos eles têm a importância, todos eles fazem um benefício na sociedade, principalmente onde eles estão, mas a gente tem esse diferencial lá no seu, que a primeira mulher presidente de sindicato foi lá de Três Lagoas. E pensando assim, muita gente tem falado, acho que assim, sempre opiniões opostas, não necessariamente opostas, mas divergentes, normalmente trazem resultados que não necessariamente eram esperados, né? Fazer da mesma forma vai trazer os resultados iguais. Então, de certa forma, acho que o papel do jovem, ou ao mesmo tempo, não só digo jovem, porque senão a gente fica muito delimitado, mas ter um sindicato com uma participação de mais produtores, mais divergente possível, com certeza pode agregar mais para os sindicatos, né? Nesse aspecto, não sei se vocês concordam, mas como que vocês imaginam que é o sindicato no futuro? Você acha que vai agregar cada vez mais, não digo opiniões divergentes, mas assim, produtores mais, de certa forma, heterogêneos de maneira geral? Vocês acham que pode caminhar nesse sentido ou não necessariamente? Como seria esse sindicato do futuro, né? Se fosse delimitar mais. O sindicato, ele hoje, para ele fortalecer, ele tem que mudar, né? O que a gente mais vê aí são sindicatos hoje tendo grande dificuldade em mobilizar produtor, em até se manter, né? Tem a maioria dos sindicatos com dificuldade financeira, e isso tem muito a ver com não ter mudanças ali dentro. Eu vou dar o exemplo do Sindicato Rural de Três Lagoas. Lá, Três Lagoas hoje é conhecida como capital nacional da celulose. E quando começou essa industrialização por parte da celulose, lá em 2005, 2006, a visão do sindicato era que aquilo ali atrapalharia a instituição, né? Porque a primeira coisa que o produtor faz quando ele arrenda uma terra para eucalipto, ou seja, para outra atividade em outros municípios, é sair da instituição, porque na cabeça dele ele deixou de ser produtor. Eu arrendei minha área, eu não tenho mais... Não preciso mais. Então, a responsabilidade da empresa. E já há algum tempo, né, a gente tem aproximado muito do setor florestal, porque a gente entende que o produtor, quando ele arrenda, a responsabilidade, né, é a mesma, né? Ele continua sendo produtor, ele vai pagar os impostos, a gente vai continuar precisando conversar com a prefeitura por conta do valor da terra nua, porque ele vai continuar pagando aquele imposto, a FamaSul vai continuar lutando pelos direitos lá a nível estadual, a nível nacional, em Brasília, para o produtor continuar tendo segurança jurídica, enfim. E isso é algo que tem mudado bastante. Não de ideias opostas, como você tinha falado, mas... não digo opostas, no sentido de... Digo assim, mais pessoas diferentes, jovens, mais mulheres, produtor de celulose, produtor de pecuária, um ambiente em que... Exatamente, assim, com certeza, se essa ideia tivesse chegado lá em 2008, não sei nem se chegou, porque eu não estava lá, mas eu acredito que teria uma resistência gigantesca que não conseguiria colocar lá, né? Esse ano a gente conseguiu estar dentro da nossa exposição, a Expo 3 lá, Eldorado e Suzano, que são as duas maiores empresas já instaladas aqui, e com certeza o ano que vem nós estaremos aí com
com a Bracel, com a Aral, que são outras 2 empresas que estão vindo para o nosso estado agora. Entendi. Então, é uma mudança de pensamento que foi colocada dentro da instituição a partir de ideias ali e que foi aceita por conta dessa comunicação que foi feita, por conta desse desenvolvimento de liderança que foi colocado ali dentro do Sindicato Rural de Três Lagoas. Precisa pensar diferente, eu sempre falo isso, é tentar achar o grupo diferente. A gente tem hoje vários pequenos produtores que poderiam estar também dentro do sindicato, mostrando a visão deles. Às vezes a gente fica batendo no jovem, é só o jovem. Não, eu acho que tem que meio que focar em tudo. Eu às vezes até me incomodo, eu brinco muito, porque hoje tem muito o empoderamento da mulher. Cara, qualquer pessoa que for preparada, ela não precisa de empoderamento. E eu falo isso porque nós temos uma senadora, Tereza, aí, que é o exemplo disso. Eu acho o seguinte, quando a gente é preparado, você tem seu espaço. Mas eu não vou ficar sentado esperando o meu espaço chegar no meu colo. Eu tenho que estar me colocando à disposição. E é isso que, às vezes, a gente vê muito na época de eleição, de federação, porque o cara ele quer sair do nada e vir para dentro da federação. Ele não quer passar a trilha, né? Ser um presidente de sindicato, fazer uma base forte, passar 20 anos se dedicando lá, levando esfrega para chegar dentro de uma federação. E isso o jovem hoje ele tem a vontade, não, eu quero estar aqui, que amanhã eu quero estar aqui. Não é bem assim. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, porque você tem que passar por uma estrutura de preparação que, com tudo isso que você vai sofrer lá no seu município ou qualquer outro lugar. Toda carreira é cumprida, todas as lutas são longas, não é que eu vou chegar de hoje para amanhã e vou resolver. E isso às vezes incomoda, não o jovem, incomoda talvez o empoderamento, porque as pessoas querem de ontem, e isso não vai acontecer. Sim. Por quê? Porque você tem que estar se colocando, e o trabalho, a pessoa vai notando você, vai notando. A Stephanie, o Kennedy, vocês não chegaram onde vocês chegaram até hoje porque vocês estão aqui há quanto tempo? Começou na CNA jovem. Aí a CNA enxergou, pode ser a Stephanie que está lá em Três Lagoas, a líder nacional das mulheres. Por quê? Porque ela se apresentou para o trabalho. Porque ela se dedicou, porque ela passou anos fazendo o que ninguém via, em tese. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Você não vai chegar e vai sentar na janela de primeira. Sim. E aí isso tem que estar muito claro para todo mundo que quer entrar no sistema de defesa. Isso a gente tem que aprender a lidar com pessoas, a gente tem que aprender a lidar com o ambiente de tudo que está acontecendo para você conseguir que as coisas fluam. Sim. E nem sempre a gente está disposto, né? Quer atropelar todo mundo. Nem sempre vai ser do nosso tempo, né? Muitas das vezes, com certeza não. Poucas das vezes vai ser do seu jeito. Ainda mais de imediato. E acho que pra gente chegar ao final, uma coisa que eu até gostaria de... Até pra gente deixar pra quem estiver ouvindo, como que a Comissão Jovem, existem programas de desenvolvimento de liderança, como o Jovem Sucessor Rural aqui no Mato Grosso do Sul. A gente tem também o CNA Jovem, que nós participamos. E a Comissão Jovem, que sempre está de portas abertas para começar, vamos dizer, esse amadurecimento, né? Que é o início de uma jornada, porque, como o presidente mesmo falou, não adianta lá na frente, de repente, querer assumir alguma responsabilidade sem ter conhecido e ter amadurecido para estar pronto, né? Para efetivamente ocupar aquela posição. E pegando nesse gancho, até pedir para vocês, assim, uma mensagem que vocês deixariam, assim, o jovem que se interessa, o jovem que quer beber água, no caso. Que mensagem que vocês deixariam para ele, assim, no sentido de apresentá-lo, como que seria essa trajetória e o que isso pode realmente impactar na vida dele? Falo que é que nem casca de cebola, né? Você tem várias camadas, né? A pessoa tem que vir, primeiro se botar à disposição. Acho que essa é importante. Olha,
sabendo que você vai ter que trabalhar de graça, muitas vezes não ser reconhecido, porque demora o reconhecimento, não é uma coisa que é do dia para a noite, para a pessoa enxergar o seu trabalho, às vezes demora. E eu não estou como presidente da federação do dia para a noite, eu tenho mais de 25 anos de história de defesa do produtor. Em alguns graus, às vezes um pouco menos envolvido e de repente muito envolvido. Então você tem essa corrida de aprendizado que você vai ter nesse decorrer desse tempo, que não é fácil, mas o primeiro passo que ele tem que fazer é se colocar à disposição. Eu acho que essa é a importância. E ele vai conhecer um mundo completamente diferente do que ele está acostumado, porque às vezes o mundo é pequeno, né? Na região, o cara às vezes está enxergando só o problema do município. Ele vai vir para um problema que ele vai começar a enxergar um problema de estado. Da região. Poxa, tem problemas maiores, tem problemas iguais. E aí, de repente, você começa a enxergar um novo mundo, você começa a enxergar muito maior, né? Eu sempre falo, sai de dentro enxerga de cima. Que é muito difícil, às vezes, fazer isso, né? Porque é um exercício que muitas das vezes você vai ter que fazer ouvindo quem você não quer ouvir. Então aí você começa a descolar daquilo, e não levar pro pessoal, porque às vezes o cara está dizendo que aquilo não é pessoal. E não estou dizendo que a visão dele está errada. E aí sim você exercitar, isso é um exercício. Então acho que primeiro se colocar à disposição é a chave. E assim, e eu acho que o maior desafio é fazer isso, né? Fazer como é que o jovem, como é que aquele produtor que está lá na casa dele, às vezes agora assistindo isso aqui, né? Ele se motivar de estar participando dessas instituições. E alguma vez eu falei para um produtor que ele estava reclamando do sindicato rural do município dele. O sindicato lá do meu município não faz nada, ele não traz capacitação, não traz curso, não faz os programas do Senar, enfim. E aí eu falo assim, a gente precisa parar de terceirizar os problemas, né? A gente precisa colocar sempre a nossa responsabilidade em cima daquilo. Então o sindicato, ele reflete os produtores daquele município. O sindicato rural, a atuação dele naquela cidade ali é reflexo dos produtores daquele município. Então, se eu tenho um sindicato fraco, um sindicato que não está atuando, é porque os produtores ali fizeram, as ações que eles fizeram tiveram como consequência um sindicato fraco. Não estão demandando, não estão lá. Então, assim, a primeira coisa é se culpar por aquilo que está acontecendo. Se eu tenho hoje... Autorresponsabilidade. Se eu tenho hoje ali um VTN, o valor da terra nua do meu município, muito maior do que os municípios vizinhos, que é algo que acontece muito quando o sindicato não está atuando ali, eu tenho que colocar minha responsabilidade nisso. Porque se eu tivesse um sindicato forte, que tivesse uma comunicação com a prefeitura, Três Lagoas hoje é um dos municípios com menor valor de terra nua ali da região, por conta disso, né? A gente tem um sindicato atuante. Então, produtor rural, tente parar. Eu falo até produtor de leite na assistência técnica. Produtor de leite costuma sempre colocar a culpa no laticínio, né? Falar, minha atividade, o leite não dá dinheiro porque o laticínio paga barato demais. Fala, não, a culpa é sua. Se você estivesse juntando ali 20, 30 produtores para vender para um laticínio só, você tinha um preço melhor. Enfim, então eu falo, colocar essa autorresponsabilidade e saber que uma pessoa não vai fazer diferença nenhuma, mas se ele conseguir juntando, ele forma uma instituição forte e melhora as ações ali na instituição. Joia. Mariana, alguma consideração? Primeiro eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês, por estar contribuindo com a gente aqui, por trazer essa mensagem para os jovens. E muito obrigada vocês dois. Também agradeço em nome de todos da Comissão Jovem. Realmente essa é uma iniciativa muito bacana, que eu acho que a gente vai conseguir comunicar com mais jovens, mais produtores. Então, para nós, esse primeiro episódio é muito, muito importante e espero contar com vocês em próximos temas. Esse primeiro tema é sobre sucessão, mas na sequência a gente vai entrar sobre vários outros e espero poder contar com vocês novamente e muito obrigado. Bom, eu que agradeço
pelo convite, parabenizo o FamaSul Jovem pela iniciativa. Acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, desde interna com os produtores e principalmente com a comunidade, com a sociedade como um todo. E parabenizar sempre a federação, que é a Casa do Produtor. Falo sempre, eu tenho uma enorme gratidão aqui pela FamaSul, pelo Senar, pela CNA, que fazem parte do meu caminho, né, que eu tô trilhando desde 2016. Então eu sou eternamente grato. Eu acho que a gente precisa contribuir mais ainda para fortalecer essas instituições, desde o Sindicato Rural, FamaSul. Parabenizar o Marcelo Bertoni pelo trabalho excelente que está fazendo aí à frente da FamaSul. E os produtores estão vendo, né? Aqueles que querem ouvir, aqueles que querem beber água, eles estão vendo, estão orgulhosos da representatividade que a gente está tendo. E, lógico, a gente está sempre à disposição. Precisando da gente lá em Três Lagoas, vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma aí com a FamaSul Jovem ou com a FamaSul. Obrigado mesmo. Não, obrigado também aí, obrigado ao Ninho, obrigado ao Lucas, a Mariana, todos vocês aí, pelo trabalho que vocês têm feito também, porque eu acho que a gente, para trazer esse grupo novo aí, vocês têm muita relevância nesse trabalho. E agradecer também aos nossos presidentes de sindicato por todo o apoio, por todo o trabalho que faz nos municípios, né, os produtores. E dizer que isso é uma equipe, né? Os nossos colaboradores que estão aqui fazendo esse podcast, a toda a nossa equipe tanto da FamaSul, do Senar, principalmente pela parte técnica que nos dá um subsídio muito grande para que a gente entre nessas discussões, né? Que a gente acaba ajudando o produtor. A gente tem um monte de gente que ajuda. Então aqui realmente é agradecer, ter gratidão. Eu acho que a gratidão é o melhor caminho por tudo que está cercando em nós e tudo que vocês estão fazendo para ajudar a gente a fazer. Ninguém faz nada sozinho. Obrigado. Legal, muito obrigado. Valeu, pessoal.